Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus, colocar mais um louvor abençoado aqui para nós essa manhã. Como melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do meu, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do meu, Filhos de Deus, aleluia. sou filho de Deus.
nome de Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém? Somos todos filhos de Deus, né? Esse louvor é muito abençoado. Esse louvor ontem tocou na nossa igreja e nós resolvemos compartilhar com vocês. Esse louvor muito abençoado e fala muito com a gente, né? Ele abriu um mar para a gente passar, né? Então todos nós somos povos de Deus, né? Temos que reconhecer Deus nas nossas vidas. Eu quero trazer um salmo aqui antes de passar a palavra para o nosso pastor Claudemir. Eu quero trazer uma palavra para vocês. Salmo 23, quantos conhecem? Salmo 23, muito conhecido, né? Mas a gente tem que estar sempre firmando isso, acreditando e confiando. E assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está contigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-te uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que palavra maravilhosa, né? E na sequência o Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que habitam nele. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele contém. Dá para parar para imaginar que a terra pertence a Deus e tudo que está dentro da terra pertence a Deus? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Esse pedacinho aqui, esse metro quadrado aqui pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, de quem que é a nossa vida? De quem pertence a nossa vida? A Deus. Então que a gente possa todos os dias reconhecer o senhorio de Deus nas nossas vidas, reconhecer que Deus está presente nas nossas vidas. E por mais que nós estamos passando por dificuldade, por mais que a gente esteja passando por assolação, por mais que nós estejamos assim, assoberbados e pensando assim, não tem saída. Lembra que o Senhor fala, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. E às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, né? Não, eu vou resolver, mas como? Não tem como, chega uma hora que nós somos limitados. Mas Deus não tem limite, Deus é sem limite. Deus pode fazer assim, ó, deixa eu agora cuidar do meu filho aqui, deixa eu resolver essa situação para ele agora. E assim, ó, como dizem, como um passo de mágica, né? Mas a mágica do Senhor é diferente, né? Então que essa manhã nós possamos entender o senhorio de Deus nas nossas vidas, nós possamos acreditar que o Senhor é conosco, independente de acontecer, acreditar que cada passo que você dá, cada pedacinho que você anda nessa terra pertence a Deus. Se pertence a Ele, fica tranquilo que tudo vai dar certo. Amém? Semana abençoada para você, tá? Que Deus abençoe. Vou passar a palavra aqui pro nosso irmão Claudemir e que essa manhã seja uma bênção aí, através da sua palavra, mano. Bora? Deus abençoe, tá? Aqui. Será que vai ficar bom aqui? Eu vou colocar aqui no só. Pronto, será? Fica bom.
Amém? Vou colocar esse louvor um pouquinho de novo? Amém? Eu não sou mais escravo do medo. Sou Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido foi. O meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Oh, comigo. Amém, amados? Glória a Deus. Esse trechinho do louvor, coloquei para você ouvir novamente. Você presta atenção na letra. A letra desse louvor, ele foi tirado da palavra em Efésios, capítulo 1, no verso 3 em diante, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, não vai abençoar, Ele não vai abençoar, Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça. E Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo
que é o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Pode você sentar rapidinho? Amados, esse texto, ele fala de algo muito interessante, que eu vou só dar uma introdução aqui para nós entrarmos na palavra dele, que eu comecei a ministrar sobre Pedro semana passada. Amém? A palavra do Senhor diz aqui que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Amém? Vem aqui, Armando, fazendo um favor. Quando nós precisamos ter a sabedoria de entender as coisas de Deus, elas são claras, são específicas, mas muitas das vezes nós precisamos que alguém nos dê um norte, alguém nos dê uma orientação. Há pessoas que estudam, há pessoas que buscam de Deus para serem instrumentos de Deus para ajudar a compreensão de todos, né? Por isso que Deus elegeu pessoas, pastores, mestres, evangelistas, dentro desse processo para que nós tenhamos pessoas que venham nos dar norte e direção. Nós sabemos que muitas das vezes no departamento de venda a gente não sabe tudo, então a gente ouve pessoas que estudam, que se dedicam, que têm revelação para nos dar norte e direção. A palavra do Senhor diz que Deus elegeu o Armando nele antes da fundação do mundo. O Armando, ele foi projetado em Deus quando? Quando ele nasceu? Quando ele veio ao mundo? Antes de ter criado todas as coisas, Deus, ele já fez o Armando. Só que Deus já tinha um plano. Ele falou, eu criei o Armando, mas eu já tenho um plano. Há um certo tempo, em uma família, ele vai vir ao mundo, ele vai nascer. Então Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Deus agora nos tira dele e coloca em uma família. Amém? Amém. Olha que coisa interessante. Só que aí o homem sai do propósito de Deus. Aí Deus, ele tem um plano, ele não criou um plano, uma estratégia. Não, as coisas foram, agora eu preciso criar algo. Deus já sabia todas as coisas. Deus já sabia que o homem ia cair, que o homem ia pecar. E Deus já tinha tudo projetado. E quando Deus faz o projeto, ele sabe agora o que acontece. Deus, ele se despede da sua glória, que é Jesus Cristo. Ele sai da sua majestade e torna-se homem como nós. E agora, ele, homem como nós, ele paga o preço dos nossos pecados, que ele fala que pelo sangue dele, a palavra do Senhor diz que nós fomos sarados, nós somos curados. Curados do quê? Dos nossos pecados. O preço do sangue do Cordeiro, que pagou o preço pelos nossos pecados, o derramamento do sangue. Aí, depois de tudo isso, que Jesus morre na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, ele falou assim, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo virá e habitará em... O Armando estava em Cristo. Estava em Deus. Amém? Antes da fundação do mundo. Agora Deus se despede da sua glória através do Espírito Santo. E vem para quê? Para habitar onde? No Armando. Amém. Antes ele habitava em Deus, agora Deus habita. Você entendeu o privilégio? Hoje o Armando tem o quê? O Espírito Santo que habita nele. Um Deus que sai da sua glória e vem habitar num corpo, que vem habitar em nós. E ele fala, vocês são um templo do Espírito Santo. Cuidai do templo do Espírito Santo, porque eu habito em vós. Vocês saíram, nós saímos de Deus, e agora Deus veio para habitar em nós. Olha que majestade, olha que grandeza. Um Deus que nos elegeu nele, agora não habitamos mais nele, mas sim ele habita em nós. Pode sentar, irmão. Só que há um problema que nós precisamos resolver na nossa vida. Além de ter essa compreensão, nós precisamos andar em um caminho que muitas das vezes nós não temos a noção do que nós estamos fazendo com nós mesmos.
E aqui eu quero trazer, já venho falando da segunda-feira passada sobre Pedro, o eu de Pedro. Por que esse eu que habita em mim? Por que esse ser que habita em mim, que é o meu eu, que toma as decisões, as vontades, que toma as posturas que eu tenho, que toma as decisões que eu tomo, por que esse eu ele é tão problemático? Por que ele é difícil de morrer, esse eu? Porque a palavra do Senhor diz que se nós não morrermos para nós mesmos, nós não veremos a Deus. Se você não morrer, você não vai ver a Deus. Só que morrer para quê? Morrer como? Como é que nós entendemos essa questão da morte? É quando nós matamos o nosso eu. A palavra do Senhor diz: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por meio do corpo. Esse corpo que o Espírito Santo habita em nós, como que nós estamos cuidando dele? Como que nós estamos conduzindo ele? E o Senhor diz, olha, entenda uma coisa, no dia do tribunal, você vai prestar conta do bem e do mal que você fez, através do corpo, através das suas decisões, através daquilo que você está fazendo. E como que você está cuidando do corpo? Ah, eu penso assim, eu acho assim. Pedro, ele tinha uma característica forte. Ele era sanguíneo, ele não deixava para depois. Ele simplesmente, ele falava sem pensar. Só que Deus trabalhou na vida de Pedro de uma forma muito tremenda. E em Romanos capítulo 14, 10 diz assim: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque despreza o teu, pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Por que tu despreza o teu irmão? Por que você julga o teu irmão? Se todos nós aqui estamos no mesmo barco e todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para prestar conta do bem e do mal que nós tivermos feito. Há um problema sério, que pessoas que pegam a palavra de Deus, a Bíblia, e elas acham que a Bíblia é uma janela. O que você faz? Você vai numa janela, você faz o quê? Você vai numa janela, você fica olhando para fora. Quando você olha para fora, você vê o que está lá fora e você fica olhando para as pessoas. E a palavra do Senhor diz que a Bíblia, ela é um espelho e não uma janela. O que você vê no espelho? Você mesmo. O problema é esse, é que nós muitas das vezes olhamos para os outros e esquecemos de ir no espelho, que esse é o espelho. O espelho é aquilo, eu leio aqui, eu preciso refletir quem eu sou. Aqui está falando quem eu sou, não o que os outros são, não o que os outros vão ser. Aqui está falando o que eu sou. Só que ele acaba muitas das vezes, nós não olhamos para nós. Nós olhamos para os outros. Quantas vezes eu já vi pessoas falando, olha que palavra, que se o fulano tivesse aqui para ouvir, se aquele corretor tivesse aqui para ouvir isso. Não, se ele tivesse aqui, era que Deus permitiu que ele tivesse. Mas Deus hoje está falando com nós, está falando com você, está falando comigo. Hoje a palavra é para nós, é para aquele que está nos ouvindo, para de olhar para os outros. A questão é se assume quem você é, porque você só será moldado, consertado nos seus erros e nas suas falhas, ou aperfeiçoado nas coisas boas que você tem, quando você parar de olhar para fora e olhar para dentro. Então, a Bíblia ela é um espelho, onde que você precisa se olhar todos os dias e se confrontar quem você é. Pare de olhar como uma janela, isso aí, essa palavra aqui é fulano, isso aqui no seu fulano é igualzinho isso aqui, só que você não se olha para dentro de você. Em 1 Pedro, capítulo 4, porque na ocasião que começa o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo? Creio que aqui todos são cristãos, todos acreditam em Deus, todos acreditam em Cristo, em Jesus Cristo. E ele diz, olha, começou-se o juízo, vai começar o juízo pela casa
de Deus é que muitas das vezes nós achamos que o juízo começará lá fora, para aqueles que não conhecem, aqueles que não sabem do Evangelho. E o juízo vai começar por nós. Já começou. Deus já começou a tratar nós agora. Não vai esperar um tempo. Esses que não conhecem o Evangelho, que não têm, não acreditam em Jesus e tal, esse vai ser por um tempo. Agora ele está tratando com nós. Nós estamos agora diante do tribunal e ele está tratando com nós. Ele está nos moldando. Em 1 Coríntios capítulo 6, 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fosse santificado, mas fosse justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então qual é o problema hoje? Se ele nos lavou, como a palavra do Senhor diz que eu li aqui agora de manhã em Efésios, que Deus através do seu sangue, ele pagou o preço pelos nossos pecados. No momento que eu me arrependi, Senhor, me arrependo dos meus pecados, o Senhor ele vem com o seu sangue e lava, nos purifica e nós ficamos limpos, lavados. Mas o Senhor diz que é um processo, é uma caminhada até o dia da nossa morte. Se eu alcancei a salvação agora, eu posso perder ela. Você pode não perder a salvação, mas perder o galardão que você tem, aquilo que Deus tem para você. A questão é, Deus ele está nos moldando para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Só que para você ser a imagem e semelhança de Cristo, você precisa entender que a sua imagem, a sua semelhança não estão iguais à de Cristo, porque nós fomos concebidos no pecado, e no pecado nós nascemos. Ele é santo, então nós precisamos ser santo como ele é santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. É um processo que nós estamos caminhando. Em Mateus, no capítulo 16, agora, aqui como eu li segunda-feira passada, aqui nós temos uma clareza. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele deturbiava entre o seu eu e as revelações que ele tinha de Deus. Bem sei que tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, aquele que viesse para nos salvar. Logo depois Jesus fala que vai morrer numa cruz, que vai ser entregue ali, e ele vai ser morto, e ele fala, não, eu não vou permitir, eu não vou deixar. E Jesus fala para ele, aparta de mim, Satanás, porque tu não cogitas as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Então olha para você ver, ele estava em dois lados ainda, ele não tinha ainda optado por um. E hoje eu pergunto para você, você está ainda desse jeito? Um dia você está com Jesus, outro dia você está com você, fazendo o seu desejo, a sua vontade, outro dia você está com Jesus, outro dia você está na carne, outro dia você está com Jesus. Decida-se hoje em quem você vai servir. Ou se você serve a Deus, ou você serve a sua carne, aos seus desejos. Será que você precisa ainda entender que Deus ele está querendo que você morra para os seus desejos, as suas vontades? O problema é que nós achamos que morrer por os nossos desejos, nossa vontade, nós vamos viver totalmente desprovido de prazeres, de paixões, de cumprir a nossa vontade. Então eu vou morrer para mim, então eu vou viver uma vida de sem noção, sem ter vontade, sem ter prazeres. Não, Deus falou assim, eu sei, eu tenho o melhor para você. Você virá e comerá o melhor dessa terra. Você vai aproveitar aquilo que eu tenho para você. Você vai experimentar a verdadeira felicidade. Você vai experimentar o verdadeiro prazer da vida. Você vai desfrutar daquilo que eu tenho. Larga do seu eu. Pare de pensar. Pare, sai desse lugar. Entra em Cristo que Ele vai te mostrar as coisas grandes. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Ele precisa nos abençoar? Não, Ele já nos abençoou. O que nós precisamos agora é tomar posse daquilo que Ele nos deu. Só que para isso você precisa renunciar o seu eu, renunciar às suas vontades, renunciar à sua vida de pecado e fazer o quê? Entrar em Jesus. De vez, assumir Ele como seu único Senhor e Salvador, que não há outro Deus além dele. Ele é o dono, como Miranda leu aqui, Ele é o dono de tudo, tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Ele faz o que Ele quer e na hora que Ele quer. Quem somos nós para dizermos, Senhor, você está errado nisso, você está errado naquilo? E Pedro, ele precisava romper isso e Deus foi trabalhando em Pedro. No Evangelho 17:15, o Senhor foi para um alto monte, onde foi transfigurado. Ele, Pedro, então, precipitou-se novamente em seu falar.
Quando aqui em Mateus 17, do 1 ao 5, diz que Jesus sai com 3 discípulos e um deles é Pedro, vai até um alto monte e lá eles passam a noite. Em certo momento Jesus se transfigura, o seu rosto resplandece, aparece ali Elias e Moisés. E uma voz do alto diz: este é o meu filho amado, com quem vos compraze, a ele ouvi. O que ele estava dizendo ali para os discípulos? Param de ouvir Moisés, param de ouvir Elias. Agora daqui para frente vocês vão ouvir quem? Vocês vão ouvir Jesus. Aí Pedro, ele se antecede, ele estava tão bom, o ambiente tão gostoso ali. Ele falou: vamos fazer uma tenda para Moisés, vamos fazer uma tenda para Elias, e vamos fazer uma tenda para você, Jesus, e nós vamos ficar aqui, não vamos mais embora daqui. Quem já esteve num ambiente que você não queria mais sair? Quem já esteve aí em algumas reuniões que você fala: eu não quero mais ir embora, eu quero ficar aqui? E Pedro, ele se antecipa aí, e Jesus fala: calma, Pedro, não é assim, não chegou o tempo. E aí eles ficam têmuros de ver aquela situação, se curvam, e Jesus falou: levanta. Não fazem isso, entendeu? Não fazem isso. O que Deus estava dizendo? Agora vocês precisam ouvir Jesus. Agora a bola da vez está com Jesus. Moisés já passou, Elias já passou, agora o cara da vez é ele, é Jesus. Por isso que o Senhor diz: ouvi o que Jesus ensinou, fazei o que ele fez. Eu já falei aqui, sabe por que Jesus não pecou? Alguém sabe aqui por que Jesus não pecou? Um pode dizer, porque ele era Deus. Mentira, ele se despiu da sua glória e habitou como homem, teve as mesmas paixões e os mesmos desejos de um homem carnal. Então ele veio e habitou como homem, tendo os seus desejos, as suas paixões. Que você pode dizer: Jesus era Deus, então ele podia resistir às tentações. Não, ele tinha tentações, até que foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele era tentado constantemente. E agora, por que Jesus não pecou? Só tem uma explicação, e a mais plausível é: porque ele não fez a sua vontade. Ele falava assim: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de Deus. Do pecado. O que é pecado então? Pecado é quando nós não fazemos a vontade de Deus. E aí você pode simplificar, você pode complicar, você pode estender a lista. Talvez Deus te pediu algo e você não fez. Parecia tão simples. E quando você desobedeceu a Deus, você cometeu um pecado. É que nós achamos que pecado é prostituição, imoralidade, pornografia, é mentir, é enganar, é falar mal das pessoas, é glutonaria, é isso e aquilo, e que nós não entendemos que Deus, ele falou assim: quando você deixa de fazer a minha vontade, você já pecou. Se Jesus tivesse feito a vontade dele e não a de Deus, ele tinha cometido pecado. Então, o nosso eu ainda precisa entrar num processo de morte, porque tem coisas dentro de você que Deus, ele quer arrancar, ele quer matar. Por isso que alguns processos são de morte. E você vê que o que ele fez com Pedro, ele levou Pedro a algumas situações para matar Pedro. Foi matando Pedro aos poucos, e Pedro foi cerviz dura, não se curvava, e Deus pá nele. Dava tanta chicotada em Pedro, e vai. E o texto é claro em dizer isso. Você vai ver durante esses dias, eu vou te passar mais coisas. Em 1 Pedro 1,6 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redute em louvor e glória e honra em revelação de Jesus. O que nós lemos aqui em Efésios? Que o Senhor fala que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Então ele fala assim: não se preocupe se por um breve tempo vocês serão contristados, serão provados, passarão pelo fogo, passarão por lutas, por dificuldades. É para que você entenda que você não pode mais ser o dono da sua vida. Entregue ela a Jesus. Larga a mão, pare de lutar.
Você está vendo que não está dando certo, mas você não quer, você ainda quer ficar com o seu eu, com as suas vontades, com os seus desejos. Eu penso assim, eu acho que tem que ser desse jeito, eu acho que as pessoas têm que ser assim, eu acho que aquele fulano é assim. Para. Começa a pensar como Jesus pensou. Começa a andar como Jesus pensou. Talvez esse tempo que você está passando de luta é que Deus está querendo forjar Cristo em vós. E isso tudo para um objetivo que é o louvor da sua glória. Você foi feito para o louvor da glória de Deus. Você foi feito um vaso para honra e não para desonra. Deus, Ele te colocou em um certo lugar para você ser um vaso de honra. Só que muitas das vezes o seu eu está te matando. Você julga, você condena, você faz coisas erradas. E você sabe muitas das vezes, só que o seu eu muitas das vezes ele é mais forte. Por quê? Porque você ainda não matou ele. Perdoar não é fácil. Perdoar não é uma questão de sentimento, porque o sentimento é da alma. Perdoar é uma questão de opinião, é uma questão de decisão. Eu decidi perdoar, mas eu não quero, eu não gosto, não interessa. Jesus falou que nós devemos perdoar. Se o teu irmão te bate a face, ofereça o outro lado. Perdoa, porque o perdoar não tem a ver com aquela pessoa, tem a ver com você. Não vou perdoar porque daí eu vou livrar ela da condenação, vou livrar ela da culpa, eu vou tirar ele da prisão. Não. Quando você libera o perdão, quem está sendo liberado aqui é você, não é a pessoa. Você está se liberando, se soltando, ficando livre, porque Deus falou e te fez livre. Vós sois livres em Cristo Jesus. Então, precisamos entrar nesse lugar, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. O que faz com o ouro? Bota fogo para quê? Para que divide, separe a impureza do que é o puro, o ouro puro. Quando nós vemos falar de ouro, fala-se ouro de 20, de 18 quilates, 16. Quanto menor, mais puro o ouro é. E quanto mais puro é porque ele não tem sujeira, ele não tem coisas que não trazem a pureza. É por isso que o fogo traz isso. Quando há uma mistura no ouro, o ouro misturado ele fica de quilates mais alto, mas quando você pega um ouro de 18 quilates, 16 quilates para baixo, você pega o ouro, ele é puro. Tem pessoas que falam assim, achei uma pedra de ouro, e o ouro é puro, o ouro já é 18 quilates. E Deus ele quer fazer isso, ele quer colocar fogo. Vós serás contristado com fogo. Sabia que nós somos feitos de 3 elementos? Terra, vento e fogo. Quando Jesus fez, o que ele fez? Deus fez, ele foi e pegou o pó, pegou a terra e amassou a terra e fez o homem. Aí o homem tinha uma forma, mas ele era vazio e Deus soprou no homem. E ali deu vida. Mas estava faltando algo. Faltava algo do elemento que era o fogo. Vós serão batizados com Espírito e com fogo. Vós serão batizados com Espírito e com fogo. Aí sim o homem agora ele é completo. Ele é um ser completo. Ele é um homem que tem da terra, tem do ar e tem do fogo. Então, quando Deus ele fala isso, ele fala assim, olha, vocês serão provados, porque o Espírito que habita em nós, ele veio para nos mostrar o que é certo e o errado. Por isso que a Bíblia diz, ouvi o Espírito e não dê lugar à carne. Obedecei ao Espírito e não deis lugar à carne. E eles lutam contra quê? Contra a nossa alma. O Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito. Por quem? Pela nossa alma. A alma é onde estão os seus desejos, as suas vontades, onde está a sua tomada de decisão. Então hoje eu te pergunto nessa manhã, o que você decide? Será que você não está lutando contra você mesmo em certos lugares da sua carne? Tem coisas que você faz bem. Tem coisas que, eu libero perdão fácil.
facinho. Mas eu gosto do adultério, da prostituição, da pornografia, eu minto, gosto de mentir, minto de vez em quando, não acho problema. Ah, mas eu amo Deus, eu amo Deus. Nós provamos que amamos a Deus quando o obedecemos. Se vocês me amam, aquele que me ama é aquele que me obedece, aquele que cumpre os meus mandamentos. Esse sim é o que me ama. Não adianta eu dizer para minha esposa que eu a amo, se eu não a respeito, se eu não dou carinho, se eu não dou atenção para ela, eu brigo com ela, bato nela, eu amo ela. A atitude de amor está da maneira que nós nos comportamos. E qual é a reação, qual é a ação, qual é a demonstração de amor que você está dando para Cristo? Deixo para você nessa manhã essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus que habita em vós traga consciência aonde você deve mudar e ser transformado. O propósito de Deus é que nós usufruímos e comemos o melhor dessa terra. Só que Deus não vai nos dar ainda se nós não estivermos preparados. Deus só vai nos levar a lugares mais altos se Ele preparar primeiro o terreno. Preparar primeiro as suas emoções, os seus sentimentos. Quantas vezes nós pedimos, Deus, eu quero paciência, e Deus manda alguém para te tirar do sério, e você perde a paciência, e você fala, Deus, eu pedi paciência, o Senhor me trouxe uma pessoa para me tirar do sério. Não, eu estava te dando paciência. Você precisa exercer a paciência. Como você vai exercer a paciência? É nessas horas. Essas horas que você vai treinar. É nos momentos difíceis que nós estamos treinando. Um soldado, antes de ir para a guerra, o que ele faz? A Vanessa ontem estava contando para mim, um parente dela, filho de uma prima, passou nas agulhas negras e foi fazer um teste. E nesse teste ele foi levado a um extremo tão grande, mas tão grande, que os músculos deles, ele fez uma composição, não sei como é que eles falam, tipo de um excesso tão grande, e que ele quase morreu. Porque ele queria tanto passar e ele levou-se ao extremo, passou do limite. Já vi pessoas que ficaram mal, perderam as pernas, porque queria correr tanto, correr, e foram além do limite, e aquilo trouxe até uma trombose, porque passou do limite. Então, o que eu quero dizer para você hoje nessa manhã? Deus, Ele quer que você seja mudado, transformado. Só que para isso você precisa reconhecer Jesus. Por isso que nós batemos muito nessa tecla. Jesus, 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 Jesus. Ele é o cara, Ele é o que vai nos ensinar, é Ele que nos dá vida, é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nós temos que ouvir, nós temos que andar nesse lugar, que é o melhor, que é o melhor, que é o melhor. Saia desse lugar, morre para você, para com os seus desejos, perdoa, libera o perdão, ame a todos, ame sem distinção. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa manhã tão preciosa na Tua presença, Espírito Santo de Deus. Tu habita nesse lugar, Tu habita em nós. Tua presença é real no nosso meio. Não podemos Te ouvir, mas podemos Te sentir, Senhor. Eu sinto a Tua presença, Pai. Teu Espírito é que ministrou isso. Quem era eu que não sabia nada disso? Teu Espírito que trouxe essas coisas. Teu Espírito que fala, Senhor, através de mim. Pai, o Senhor conhece, esquadrinha o coração de cada um que aqui está. O Senhor sabe da necessidade, onde que as pessoas precisam ser mudadas e transformadas, onde que as pessoas precisam receber a cura, receber um tratamento de Deus, onde que elas precisam liberar perdão, precisam amar, precisam se doar um pouco mais, como Jesus se doou. Senhor, não faça que a nossa vontade prevaleça, mas que a Tua vontade sim prevaleça. Como Jesus ali falou, Senhor, passa de mim esse cálice, mas antes de tudo, faça a Tua vontade. Tem coisas, Pai, que a Tua vontade vai prevalecer e nós vamos ter que passar pela essa luta, por essa tribulação, porque ela provoca em nós uma mudança de vida, de mentalidade. Senhor Jesus, obrigado por o Senhor ter morrido naquela cruz. E hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. Um Deus que deixou de ser habitado para habitar em nós.
em que muitas das vezes nós sujamos o templo, nós sujamos a morada do Teu Espírito. E hoje, nessa manhã, queremos Te pedir perdão, Pai. Perdoa-se quantas vezes, pecando, errando, eu não honrei o Teu nome. Eu não Te glorifiquei o Senhor pelas minhas ações e atitudes. Pai, me lava nessa manhã, me purifica. Porque o Teu sangue pode passar agora nesse momento e me deixar mais branco que a neve. É o que eu quero hoje nessa manhã. Conduza o Teu povo que aqui está em caminhos fortes e verdejantes. Caminhos, Pai, de prosperidade, caminho de bênção. Eu sei que nesse caminho haverá tribulação, haverá momentos em que nós queremos parar e desistir e voltar para trás. Viver a nossa vida do eu, mas, Senhor, nós sabemos que ao final desse processo, a vitória é grande. Sabemos que o Senhor tem o melhor dessa terra e dele nós queremos usufruir. Dele nós queremos aproveitar, porque o Senhor não fez por acaso, o Senhor não nos criou por acaso, o Senhor nos elegeu no Senhor antes da fundação do mundo. Como o louvor diz, entramos numa família e agora aceitamos a Jesus para que o Teu Espírito habite em nós. Então, Pai, guarda, Senhor, a nossa casa, guarda a nossa vida, guarda a nossa mente e o nosso coração. Que essa palavra não volte vazia antes de cumprir o propósito na vida de cada um que aqui está. Senhor, o Senhor conhece, esquadrinha o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho errado e nos mostra, Espírito Santo de Deus. Pai, nessa manhã também eu oro por esses pedidos, esses sonhos que foram colocados aqui, projetos que vão ser realizados. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e repreender toda palavra ao contrário, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, sobre esses pedidos. Que muitas das vezes não está fora, está na nossa mente. Que muitas pessoas colocaram pedidos aqui não acreditando, não colocando a fé necessária e colocaram achando que isso não vai ser realizado. Eu tiro, Senhor, essa mentalidade humana, carnal, e eu coloco uma mentalidade de fé. O Espírito de Deus coloque no coração dessa pessoa que esses desejos, esses pedidos serão realizados e essa vontade dessa pessoa será feita em nome de Jesus, Pai. Porque para ser realizado, primeiramente nós precisamos, Pai, exercer a nossa fé, crendo, Senhor, meu Pai, que isso vai ser realizado em nome de Jesus. Assim nós abençoamos esses pedidos em nome de Jesus. Pai, também quero orar, Pai, pela mãe da Patrícia, Senhor, meu Pai, que vai fazer um exame crucial hoje, Senhor, meu Pai, que ela está ali naquele leito de UTI, Senhor, meu Pai, vai fazer um exame, e que esse exame será decisivo, Senhor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que esse câncer que foi detectado na vida dela, ele está curado agora em nome de Jesus. Senhor, coloca a Tua mão poderosa, cure, Senhor, a mãe ali da Patrícia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, entra, Senhor, com a Tua providência, Senhor, meu Pai. Vai até nesse lugar aonde que ela está agora, Pai. Nós não podemos ir, mas o Senhor pode, e arranca essa enfermidade, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou consigo as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e sobre as Suas pisaduras nós fomos curados. Cura agora, Pai, a mãe da Patrícia, em nome de Jesus, para que o tempo que ela tem ainda para viver sobre a face da terra, que ela reconheça o Senhor e saiba que o Senhor é o único Senhor e Salvador da vida dela, e que há tempo, Senhor, de transformação e de mudança na vida dela, para louvor e glória do Senhor, Pai. Eu quero, Pai, Te pedir essa cura, Senhor, sobre a vida da mãe da Patrícia, em nome de Jesus. Se tem mais alguém enfermo, doente agora, Espírito Santo de Deus, entra e arranca essa enfermidade, em nome de Jesus. Senhor, oramos pela vida do Miranda e da Márcia. Levantamos um clamor, Pai, sobre a vida do Miranda e da Márcia e sobre essa empresa, Senhor, meu Pai. Sabemos que a nossa palavra tem poder. Senhor, sabemos que a nossa palavra, ela causa impacto, ela causa destruição como ela traz vida. Senhor, eu quero orar, Pai, que todo aquele que um dia passou por essa empresa e que por alguma coisa saiu daqui, Senhor, descontente, saiu daqui não concordando com alguma coisa e saiu amaldiçoando essa empresa, Senhor, meu Pai. Eu oro e repreendo essas palavras de maldição. Senhor, eu quero entrar no inferno e arrancar essas palavras que trouxeram legalidade sobre a vida do Miranda e da Márcia, sobre a vida dessa empresa, que está impactando gente aqui, que está aqui nesse lugar, Pai. Eu oro e repreendo em nome de Jesus, porque como os ouvimos na Tua palavra, nós temos que fazer o bem, não importa a quem, e da maneira que nós fizemos, nós temos que receber de volta, Pai. Então eu entro no inferno e arranco, Senhor, toda essa palavra de maldição, e toda palavra de maldição seja transformada em palavra de bênção, que haja prosperidade
prosperidade nesse lugar, que haja bênção nesse lugar, que pessoas sejam abençoadas, que pessoas recebam do Senhor nesse lugar, que as pessoas, por mais que não concordem, mas aqui é um lugar de bênção, é um lugar de vitória, é um lugar de harmonia, que toda parte do inferno que vem causando divisão, contenda, caia por terra em nome de Jesus. Fizemos essa oração nessa manhã, entregamos as nossas vidas diante do teu altar, a nossa semana, Pai. Cuida e guarda-nos de toda cilada do inimigo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, amado. Uma ótima semana. Tá? Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, 2, 3. Senhor, sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te dê muita alegria, muitas bênçãos, em uma semana cheia da presença de Deus. Jesus te ama, Ele te criou e Ele quer o melhor para a sua vida. Creia nisso, tá bom? Uma semana abençoada para você. Jesus te ama. Segunda-feira que vem estaremos aqui ministrando sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida daqueles que você ama. Não deixe de participar e, é claro, compartilhar com o máximo de pessoas para receber essa palavra também, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Boa. Deus abençoe. Semana abençoada. Abençoe, meu nome de Jesus. Agora na vitória, em nome de Jesus, viu? O resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser.